Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alexandre Trevisan, sou CEO da YouMove.me. Estou junto com vocês aqui hoje no evento Potencialize a Produtividade de Equipes de Logística com Dispositivos Móveis e Aplicativos de Gestão. Estou muito feliz aí de ter hoje a parceria do Kleber Pessuto, do Tony Bernardini e do Vinícius Boemek, para estar conversando hoje com vocês sobre um momento tão especial que nós estamos vivendo na área de logística. Estamos vivendo um momento de profunda transformação. A gente tem visto as mudanças geradas principalmente pelo comportamento e pela cultura da nossa sociedade, que passou a relativizar muito mais as questões de espaço, né, onde as empresas elas vieram para dentro das casas, e com essa mudança todo o conceito de comportamento, todo o conceito de como os produtos e os serviços devem se movimentar. Com isso também se mudou todo um conceito de tempo, né? Aquilo que antes a gente atuava acostumado a esperar alguns dias por alguns retornos, hoje a gente quer que eles cheguem de uma forma absolutamente instantânea, e todas essas transformações, elas impactam de uma forma muito significativa no mundo de logística. A gente tem visto os desafios chegarem na logística para responder a essas novas oportunidades, essas novas demandas, e a única forma, de fato, que as empresas, os atores que atuam nesse segmento têm para responder a esse novo cenário é através do uso cada vez mais intensivo da tecnologia, da digitalização cada vez mais intensiva dos seus processos, e a forma de fazer isso está sendo cada vez mais natural através do uso de aplicativos, ao uso de dispositivos móveis, que permitem que a gente entregue conteúdos e serviços na mão do consumidor, na mão do entregador, na mão do gestor e em diversas outras áreas dentro dos operadores logísticos, dentro das transportadoras, dentro dos embarcadores. E nós estamos super contentes com o time que está hoje junto aqui comigo para falar dessa temática, e eu gostaria de começar apresentando ou convidando o Kleber Pessuto, que é gerente de controladoria e TI da Primor Transportes, agora uma empresa do Grupo Sequoia, para que ele se apresente, dê um alô para o nosso público, antes de a gente começar a girar com as perguntas que a gente preparou para orientar nosso bate-papo de hoje. Bom, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, falar de um assunto tão relevante, ainda mais para a logística, né, que está tornando parte do nosso dia a dia, e eu acho que mudando consideravelmente o nosso modo de trabalho, né? Seguindo uma tendência aí, né, que eu acho que muito impulsionado pelo próprio momento que a gente está vivendo. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, tentando contribuir um pouquinho com esse tema. Muito legal, Kleber, muito bom tu estar aqui com a gente sabe da enorme experiência que tu tem na área de logística, especialmente na liderança do processo de transformação tecnológico dentro da Primor nos últimos anos. Eu gostaria de convidar agora para se apresentar, para dar um alô para vocês, o Tony Bernardini. Ele é diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Rio Grande do Sul, do SETSERGS. Ele é coordenador da Comissão de Jovens Empresários Executivos do Transporte Rodoviário de Cargas, com o Jovem de Porto Alegre. E ele é diretor da Edini Transportes e está aqui conosco aqui para compartilhar também as suas experiências. Seja muito bem-vindo, Tony. Olá, boa tarde. Muito obrigado por estar
estar aqui hoje, né, tendo essa oportunidade de falar um pouco sobre tecnologia, sobre transporte, sobre logística, que é uma área que me é muito cara, né? Então, agradeço o convite para estar participando aqui. Boa tarde, pessoal que está assistindo aí também. A gente, no SETSERGS, né, como você falou aí, estou hoje diretor do SETSERGS e coordenador da Conjovem Porto Alegre. A gente tem trabalhado muito para aproximar as empresas de tecnologia do segmento de transporte e logística. A gente sabe que é um segmento que é muito tradicional, né? Muito, às vezes, visto como quadradinho, mas é como eu sempre digo, pessoal, se a gente não surfar a onda, a gente vai ser engolido por ela, né? Então, é muito bacana estar aqui hoje, agradeço a oportunidade e estamos aí para compartilhar um pouquinho do que a gente tem acompanhado aí no mercado. Muito legal, Tony, seja bem-vindo. Acho que a gente compõe o nosso painel como representante de um dos grandes players ali, através do Kleber. A gente tem o Tony aqui, que está à frente de uma transportadora de porte médio, compondo que hoje, conversando com o Tony durante essa semana, ele me compartilhou comigo o tamanho dessa base, né, a enorme quantidade de transportadoras de pequeno e médio porte que nós temos no Rio Grande do Sul e no Brasil, e quanto isso é relevante dentro desse mercado. Então, a gente consegue trazer uma composição de um painel bastante rico, e a gente completa esse painel com o Vinícius, que é CEO da Pulsos, uma empresa de MDM, de gestão de dispositivos, que eu tenho uma admiração especial aí de acompanhar os passos muito rápidos que a Pulsos tem tido dentro desse mercado, especialmente dentro do mercado de logística. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui contigo e com esses dois feras aí. Acho que vai ser um aprendizado muito bacana, ouvir duas realidades diferentes e tentar contribuir um pouquinho. A Pulso, como o Alexandre comentou, é uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis. A gente vem para ajudar as empresas que vêm adotando mobilidade de uma forma muito massiva a controlarem isso, a gerenciar esses dispositivos quando eles estão no campo e tentar aumentar ao máximo a produtividade com redução de custos para essas operações. Eu sou um dos fundadores da Pulsos, a gente está há 5 anos no mercado, mas a minha experiência vem aí um pouco antes disso. Eu estou há 10 anos trabalhando com o uso de dispositivos móveis em empresas, já participei dos principais projetos de mobilidade do Brasil e espero contribuir aí com esse papo. Com certeza, Vinícius, vai contribuir muito. Muito bem, o nosso painel está apresentado, nosso time está em campo. Vamos colocar a bola em jogo aqui e vamos começar trazendo começar com uma pergunta para o Kleber. Todo esse processo de transformação digital, de toda essa mudança que acontece, ela se tangibiliza muito, especialmente quando a gente está olhando de fora, né, através de aplicativos, né, através de soluções que hoje estão da forma mais visível nos entregadores e nos coletadores, mas eles hoje já estão presentes em muitas outras áreas, empresas, muitos automatizando e digitalizando muitos outros processos dentro de diferentes áreas de negócio, garantindo mais produtividade, garantindo mais eficiência para o processo de um modo geral. E eu queria te pedir, Kleber, trazendo esse ângulo, que tu compartilhasse um pouquinho de como tem sido a tua experiência, né, mais especificamente dentro da Primor, ou eventualmente em cima de outros cenários que tu acompanhaste dentro do mercado de logística, em cima do poder de transformação dessas soluções e como tu vê dentro desse movimento a relevância aí da adoção de soluções ou de aplicativos dentro do processo de logística de uma grande empresa. Eu acredito que, para as empresas, de uma forma geral,
a tecnologia trouxe um ganho de escala, né? Onde a gente passa a entregar mais com o mesmo recurso, né? Eu acho que vide até o momento que a gente está vivendo, né? A gente, em alguns setores e algumas áreas, a gente foi obrigado a fazer mais com a mesma estrutura ou até com menos, né? E aí, quando a gente fala de tecnologia, né, o dispositivo móvel é o grande protagonista, né, nesse papel. Porque ele levou a tecnologia para diferentes lugares, né, classes sociais, para pessoas de diferentes faixas etárias, né? Quem não se surpreende até hoje em ver o pai, o tio, o avô, que não sabia nem ligar o computador, navegando no Face, no WhatsApp, no Insta, né? Então, isso só demonstra o poder, ou seja, a grande capacidade de aderência que a tecnologia móvel tem, né? E a partir do momento que você tem a gestão desses dispositivos somado a aplicativos inteligentes que estão integrados à rede, né, permite aos gestores, às empresas, uma maior precisão nos controles e uma melhora significativa na qualidade da informação, que é o grande mote da logística, né? A informação, né? A entrega desta informação. É verdade, Kleber, eu acho que concordo contigo, acho que a grande sacada dessa história é tu ter informação em tempo real, tu garantir que tu consiga ter a coleta desse dado, né, transformado ele em informação e distribuir essa informação dentro da estrutura ou dentro a partir da empresa para outras empresas que possam estar conectadas dentro dessa cadeia de suprimentos. Então, acho que fosse muito preciso aí em relação a trazer o principal valor, ou um importante valor dentro dessa estrutura. E eu queria aproveitar e ouvir também a visão do Vinícius, né? Então, como é que ele tem visto esses movimentos ali, a partir dos projetos que tu tens acompanhado, Vinícius, como é que tu tem visto os aplicativos e esses dispositivos móveis gerando impacto dentro das empresas, dos projetos, dos negócios que vocês tiveram oportunidade de participar, ou de alguns que eventualmente vocês acompanharam um pouquinho mais à distância, se tu puder compartilhar conosco como a tua experiência sobre isso. Perfeito. Bom, Alexandre, a gente tem diversos projetos aí no setor de logística e eu tenho visto que uma coisa que aconteceu desde 2010, 2011, quando a gente começou a trabalhar no mercado, as empresas viram mobilidade como uma forma de agilizar o negócio, trazer aumento de produtividade, trazer mais informações. O Kleber trouxe um ponto super importante, não é só ter ali, eu poder vender pelo celular e consultar o estoque, mas é alimentar uma base de dados gigante sobre contexto, sobre fotos do ponto de venda. Isso, na logística, tem outros fatores, mas, ao mesmo tempo, as empresas adotaram a mobilidade e começaram a ver que, peraí, existe um outro mundo que eu não estava vendo. Eu achei que ia melhorar minha produtividade, mas eu estou com uma conta de plano de dados ilimitado, eu baseei toda a minha operação para ter informação em tempo real num dispositivo móvel, que quando o meu motorista está lá no sertão do Nordeste, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, ele teve um problema técnico no smartphone, o que ele faz? Ele não sabe consertar, eu não tenho TI lá perto, o que eu faço? Eu estou buscando informação em tempo real, mas será que eu estou com a melhor operadora? Porque se eu tiver uma operadora com uma cobertura ruim, essa informação não vai ser real. Então, são várias coisas que as empresas começaram a ver que não podia ser só a adoção de um aplicativo de negócio, mas que existia todo um outro lado de gestão que garantia que essa operação iria fluir da melhor maneira. E quando a gente entra com uma ferramenta de gestão, o nosso propósito é esse, que o usuário não precise se preocupar com aquele dispositivo, que a empresa consiga ter o máximo de informações e que esse dispositivo não trave com isso, que a gente não sobrecarregue. Então, a gente vê muitos projetos que começaram sem, e inclusive alguns que a gente pegou assim
a gente tem uma operação que também aborda ativamente algumas empresas. A gente pegou empresas voltando atrás, cara, não sei se eu vou continuar com o smartphone porque teve muita dor de cabeça. E hoje, como o Kleber mesmo falou, desculpa, acho que foi o Tony, mas não é opcional, né? A gente tem que surfar a onda, senão a gente vai ser engolido. Então, não dá para a gente voltar atrás da tecnologia, a gente tem que buscar mais tecnologia para garantir que o dispositivo está funcionando da melhor maneira, que eu vou ter o menor pacote de dados possível para trazer todas as informações que eu preciso, mas que eu não vou ter um descontrole de custos, que eu vou ter esse dispositivo remotamente apoiado. Então, o que acontece lá até voltando um passo atrás, a gente trabalha para evitar que ele tenha um problema técnico. Então, a Pulsus, ela tem todo um arsenal de ferramentas que tenta evitar que aconteça um problema técnico, que ele desconfigure, e se acontecer, como que eu ajudo ele remotamente? Então, a gente vive para que o dispositivo não pare, e isso é uma coisa que tem ajudado muitas empresas, porque a empresa começa a poder trazer mais aplicações de negócio, poder explorar mais o smartphone e cada vez trazer mais informação que é super relevante para o negócio. E acho que até aqui a gente pode questionar, tá, mas com certeza uma operadora dessa tem um plano B, se o celular parar, ele tem a roteirização impressa ainda, e acho que a maioria tem, mas e o nosso cliente hoje, que está acostumado a receber em tempo real ali, ele quer o feedback de que a encomenda foi entregue. Então, o voltar atrás, o backup, também tem um impacto hoje no outro lado, na outra ponta. É o meu cliente que queria rastrear em tempo real. Então, acho que a tecnologia ela tem que ser adotada, mas não é só a gente olhar o aplicativo de negócio, a gente tem que conseguir olhar de uma forma global a tecnologia que está nos apoiando. Muito, muito legal, Vinícius. Eu acho que esse ponto que tu traz, ele tá justamente no processo de que, uma vez que você compreenda, ou que as empresas compreendam a necessidade de você se digitalizar, a necessidade de você investir em tecnologia, isso é um item que está absolutamente estabelecido. O ponto, te ouvindo aqui, Vinícius, ele está muito mais direcionado a dizer, ok, então como é que eu faço para fazer bem feito? Né? Como é que eu faço para garantir que o resultado aconteça? Como é que eu faço para olhar, de fato, não o custo do processo, mas o valor daquilo que eu estou propondo? Né? Então, garantir que eu tenha parceiros adequados, garantir que eu tenha soluções estruturadas e planejadas, garantir que eu tenha um planejamento para situações de exceção, ou seja, garantir que eu tenha as contingências estabelecidas. Né? Eu acho que esse é o ângulo que tu está trazendo, ele é um ângulo muito relevante. E um dos pontos, até para trazendo... até abrindo um ponto aqui, compartilhando com vocês uma frase que eu acompanhei um webinário que eu participei com o Guto da PM Web, onde ele trouxe a seguinte frase: hoje, a primeira venda, quem faz é o comercial. As vendas seguintes, quem faz é a logística. Então, ou seja, se eu não conseguir estar fazendo uma entrega de qualidade, se eu não conseguir estar fazendo uma experiência completa, e hoje a experiência completa, ela termina de fato quando o produto chega em condições, na hora prevista, da forma prevista, dentro da janela e de todas as condições que foram acordadas, a chance de eu ter uma recompra é muito menor. Por outro lado, no momento que aquela experiência completa e chega de uma forma adequada, as chances de que aquela compra aconteça de novo, isso aumenta de uma forma muito significativa. Por isso que eu acho que esse ponto que tu traz de garantir que exista um planejamento, eu acho que isso é muito relevante. E aí, dentro desse gancho do planejamento, vou trazer mais um ponto para o Kleber aqui. O planejamento, os cuidados, eles têm justamente um objetivo de garantir que você esteja buscando a eficiência, né? Que você esteja buscando produtividade. E eu acho que para mim, o item que sintetiza um processo enxuto, né? Um processo produtivo, é você fazer algo uma vez só. Né? Eu acho que a síntese do negócio cara, eu tenho que fazer uma vez só, eu não posso ter o retrabalho, eu tenho que conseguir manipular os processos de forma com qualidade suficiente para que o retrabalho não ocorra. E aí o que eu queria te questionar ou te perguntar, Kleber, como é que tu
você trabalhou dentro da Primor esses conceitos de otimização de recursos, de otimização de rotas, de otimização de toda a estrutura, de ganho de eficiência, de eliminação de retrabalho. Como é que é o teu modelo de gestão, né, o modelo de gestão os objetivos que tu levava para os projetos que tu colocava como prioritários dentro da companhia, dentro da área de logística? A gente começou, a gente fala que cada cliente é um projeto, né? A logística tem seus passos, mas é normal que cada cliente tenha suas particularidades, né, dentro desse padrão. E é justamente ali que mora o detalhe, né? É ali que a gente pode, até pegando as tuas palavras, né, ou conseguir ampliar, né, a carga com esse cliente, ou muitas vezes até perdê-lo, né, por causa dos detalhes. Então, o padrão ele é o mesmo, a logística é igual para todos, né? O diferencial está no detalhe. E aí que a gente começou a justamente tentar buscar atender com uma qualidade diferenciada esses detalhes, ou seja, essas características do cliente, né? Que obriga a operação a se adequar a essas características desse novo cliente que está entrando, sem prejudicar, obviamente, a qualidade, né, ou sem perder essas características dos outros clientes que já estão na base, né? Então, ou seja, eu tenho que colocar para dentro, né, mais essas características que esse meu novo cliente precisa para que ele tenha dentro do processo logístico dele a entrega, né, a entrega necessária. E aí que a gente justamente começou a procurar por modelos, né, por plataformas, né, que nos dessem, que nos oferecessem essa flexibilidade, que permitisse a gente juntar esse mix de características de cada cliente dentro de uma plataforma que conseguisse conduzir aquele veículo equipado com motorista, com entregador, né, e conseguisse auxiliar, conduzir ele no processo de entrega, ou no processo de coleta, mas principalmente o de entrega, né? E muitas vezes os exemplos são muito simples, assim, por exemplo, para um determinado cliente, no momento que você faz a entrega, você tem que tirar uma foto da mercadoria que está sendo entregue e tirar uma foto do comprovante de entrega. Já para um outro cliente, ele quer, além dessas duas informações, que você pegue o documento, né, seja o CPF, ou seja o documento de identidade, né, o número. Né. Para um outro cliente, ele já exige uma segunda foto, além daquela da entrega, ele pede uma segunda foto do canhoto. Né. Então, são pequenos detalhes, né, que são muito importantes para o embarcador, né, dentro do processo dele de logística, para considerar aquilo como uma entrega satisfatória. Né. E a partir do momento que a gente conseguiu buscar essas características, jogar para dentro de uma plataforma que entregasse um aplicativo na ponta, com essa flexibilidade, garantindo o processo, a gente começou a ter uma melhora significativa na qualidade, na nossa qualidade, em detrimento de um novo momento de mercado, né? E também um reconhecimento, né, dos dois lados, tanto dos embarcadores como do cliente final. Porque, no fim da história, é isso que entrega a qualidade, é isso que justamente vai chegar no ponto que a gente bate tanto, que é a qualidade da informação, que é tão subjetivo, né? Mas o que é qualidade? Bom, depende de cada cliente. Ele tem
dentro da sua necessidade, dentro do seu processo, a sua régua para definir, né, se aquela informação foi entregue com qualidade ou não. E a gente tem que ser flexível o suficiente para conseguir garantir essa entrega para ele. Muito bom, cara. Eu acho que só trazendo 2 ganchos em cima aqui da tua fala, Kleber, o que tu descreveu, a forma como eu escuto a tua descrição cara, é o cliente no centro. Né? Então, ou seja, eu preciso olhar cada cliente de uma forma individual, eu preciso entender quais são as necessidades dele, e eu preciso, não importa qual o tamanho do meu negócio, eu tenho que continuar atento ao cliente, ouvindo o que ele quer, me adaptando às realidades, trabalhando em cima das incertezas, ou seja, amanhã eu tenho um novo cliente, eu não sei exatamente o que ele vai me demandar, então eu tenho que garantir que eu tenho uma estrutura de tecnologia que consiga me ajudar a fazer essas adaptações, né, para que tu possa estar mantendo, de novo, o cliente no centro. E para completar essa história, a gente sabe que o cliente ele quer do jeito que ele quer, mais rápido, melhor, mais barato, né? Então isso acho que é um ponto muito legal em relação ao desafio que o cliente coloca, né? Ou colocou para vocês e coloca para o mercado, e essa adaptação ela é absolutamente necessária. Vinícius, tu quer trazer um ponto complementar aqui para a gente dar uma riqueza maior a esse tema junto com o Kleber? Eu acho que o Kleber trouxe um ponto super relevante ali que ele falou. Eu entendo, o cliente ele tem que estar sempre no centro, mas quando ele trouxe também a satisfação do embarcador, do motorista que estão ali, porque agora ele falando, eu lembrei de vários casos que a gente ajudou a contornar essa decisão de qual aplicativo a gente vai colocar. A gente olha, busca no Google hoje, tem centenas de aplicativos de entrega, de vendas, de qualquer coisa. E tu não ter um ótimo aplicativo que tenha uma experiência, que tenha uma estabilidade, isso baixa muito a adesão. A gente já viu vários casos que o cara não usa, ele chega no final do dia e faz todos os pedidos e tudo aquilo que a empresa estava buscando de ter informação em tempo real, se ela não pensar também no usuário, que o usuário dela que entrega o valor para o cliente, essa adesão vai ser baixa e o projeto tende a fracassar. Então, também tomar muito cuidado com a escolha do aplicativo, e isso eu acho que é fundamental. Só o Kleber falando, eu lembrei de vários casos que a gente tentou ajudar aí, porque a decisão do aplicativo não foi a melhor e o usuário ali dentro da empresa não ajudou a adotar. O usuário, ele assim como o consumidor, ele também tem as suas experiências, né? Ele também tem a sua régua, e essa régua está subindo cada vez mais, então não tenho dúvida de que o olhar a cada usuário de uma forma específica, ele tem que ser bem direcionado. Eu queria convidar o Tony para complementar um pouquinho, falando de como tem sido, como a visão dele em relação a essa questão de eficiência, produtividade, retrabalho, né, e como evitar o retrabalho, como de fato ele tem visto os aplicativos ajudar o ganho da transportadora que hoje ele lidera, mas eventualmente também, e eu acho que isso é um item muito rico dentro do papel do Tony, eventualmente com outras transportadoras ou outros colegas que ele eventualmente acompanha dentro, junto à entidade, junto ao SETSERGS, e eu acho que esse é um grande valor da entidade, a possibilidade de troca de experiências, né? A possibilidade de aprender não só com seus acertos ou com seus erros, mas também com os acertos e os erros dos colegas, permitindo com que o ecossistema como um todo avance de uma forma muito mais estabelecida, muito mais efetiva. Então, eu queria passar para o Tony aí para ouvir um pouquinho em relação a esse tema. Muito bem. Eu vejo que, como eu brinquei no início, né, que a gente precisa hoje surfar a onda e não se deixar ser engolido por ela, né? Eu vejo que hoje o empresário do transporte realmente está muito preocupado em estar alinhado, ao menos, né, com o que se tem de novo no mercado e testando novas coisas. No nosso grupo,
do SETSERGS, aí tem uma variedade de empresas de muito grandes a bem pequenas, né? Mas a tônica eu vejo que é a mesma, é a busca de ter um aplicativo, por exemplo, né, o básico lá de entrega, né, que dê o monitoramento para o cliente, que a empresa consiga monitorar a operação, consiga ter controle, até aquela parte mais, aí já que eu digo mais avançada, né, que é da aplicação da inteligência artificial mesmo, controle de frota, controle de entregas, né? E eu vejo isso como, pode até parecer um pouco contrassenso, né? Porque a empresa pequena em geral e a média ela não tem uma capacidade de investimento tão grande quanto uma Primor da vida aí, né? Uma empresa grande, tudo. Então, assim, às vezes o pequeno lá ele não tem a capacidade de investimento, uma empresa média, mas é justamente para ele que essas necessidades são feitas, né? Essas soluções são feitas para as necessidades dele. Porque uma vez que você tem equipe reduzida, quanto mais tecnologia você utilizar aplicativos que realmente tragam uma efetividade na produtividade, né? Um ganho de produtividade, menos investimento ele vai precisar no longo prazo, né? Eu vejo isso acontecer aqui na empresa. A gente começou com algumas parcerias de aplicativo, inteligência artificial, e consegue identificar muitos gargalos na nossa operação. A nossa operação hoje a Edine em si, né, é uma empresa que trabalha só no B2B, então a gente não chega a fazer nada de fracionado para cliente final. Então, como o Kleber falou, né, cada cliente tem uma particularidade, tem um detalhe. Tem o cliente que está preocupadíssimo com o tempo de entrega, com quanto tempo o caminhão vai levar para chegar daqui do Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro, enquanto tem outro que ele está mais preocupado que você embarque a carga e ele só vai falar contigo se demorar muito, se der algum problema muito grande, né? Então, hoje ainda eu vejo assim que existe nesse mercado B2B, principalmente, essa diferença, essa disparidade de interesses mesmo, né? Tem aquele cliente que ele está valorizando tecnologia, ele quer ter lá no aplicativo, na mão dele, monitorando a operação que você está fazendo, enquanto tem o outro que ele, na verdade, ele vamos dizer, um cliente mais à moda antiga, que ele só quer que a carga chegue segura de uma ponta a outra, né? Eu vejo que é um mercado que tem um potencial enorme, é um potencial que não está nem assim, acho que nem 10% que a gente tem capacidade de absorver, né? E vejo que com bons olhos, e acho que sai na frente a empresa que estiver utilizando hoje. Porque, assim, quando a gente conversa com uma pessoa como o Kleber da Primor, ele já está ciente disso, né? Ele já tem a consciência do uso e ele precisa como diferencial com uma empresa que é mais robusta. Agora, o pequeno empreendedor que tem poucos caminhões, que está começando a operação pequena, ele ainda está na fase de se conscientizar que ele precisa começar a ter um controle maior, né? Isso vai desde o controle de entrega até o controle de jornada do motorista, controle de velocidade, esse tipo de coisa que para quem é grande já é o beabá, né? Mas para quem é pequeno está começando a utilizar de aplicativo e tecnologia para isso. Muito legal, Tony. Vou fazer um comentário específico em cima do teu ponto aqui, mas eu queria convidar o público que está nos acompanhando, se quiser trazer alguma pergunta aí para os nossos painelistas, são muito bem-vindos aqui. Mas eu vou trazer pontos bem rápido aqui que eu achei muito legal a tua colocação, quando tu colocou dos mais antigos, né? E aí tu trouxe a sabedoria antiga na história, né? Cara, tem que chegar e tem que chegar bem. Né? Então, ou seja, vamos começar que isso aqui a gente não negocia, né? Ou seja, tem que chegar bem. E aí agora vamos ver como é que a tecnologia faz fazer chegar mais rápido, mais barato, com mais visibilidade e assim sucessivamente, né? Agora aquela entrega chegar e chegar bem, esse tem que estar no item obrigatório. Mas a da tua fala, Tony, o que me chamou muito a atenção, que eu achei fosse muito feliz ali em trazer de que a tua visão, esse tipo de solução é uma solução que vem ajudar o pequeno.
né? Então, ou seja, muitas vezes o empreendedor ele tem a percepção, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o grande, isso aqui é para quem tem capacidade de investimento, enquanto que a tua leitura é muito precisa, dizer, não, cara, isso aqui é para mim. É com isso aqui que eu vou conseguir fazer mais com menos. É isso aqui que eu vou fazer com que o recurso que eu tenho, ele seja capaz de gerar muito mais resultado e me dê muito mais possibilidade de atuar num ambiente tão competitivo como esse que vocês estão, que estamos todos nós inseridos. Então, acho que esses teus 2 pontos ali, eles são muito ricos, e isso acho que nos traz uma reflexão muito boa. E em relação ao teu ponto que tu traz do B2B, eu acho que é uma questão de pouco tempo aqui para que a exigência que a gente está vivendo hoje no B2C, o que se passou a viver no B2C de uma forma mais intensa nos últimos meses, que isso vá para o B2B. Afinal, são as mesmas pessoas, né? Aquela mesma pessoa que está fazendo a compra do Mercado Livre, do B2W, ou de qualquer outro marketplace, é aquela mesma pessoa que vai estar lá na frente fazendo um processo de compra de uma demanda B2B. E ele vai, em algum momento, ele vai perguntar, por que quando eu compro uma latinha, eu tenho todos os recursos, e quando eu compro milhares, eu não tenho? Ele, obviamente, ele vai jogar a régua para o mesmo lugar nos 2 pontos. E tudo isso só é possível se a gente tiver os ambientes conectados, né, toda a cadeia de suprimento conectada, se a gente souber o que está acontecendo, onde é que está o entregador, né, onde é que está a mercadoria, e tudo isso só se faz, como trouxe o Kleber lá no início, se a gente tiver informação em tempo real. E aí eu jogo por Vinícius o desafio de como é que tu faz para trabalhar, para ter cada vez mais informação, cada vez mais conexão, e ao mesmo tempo tu respeitar a privacidade, né, tu respeitar o cuidado com a individualidade de cada empresa e de cada pessoa, que hoje a gente tem ouvido falar muito através da LGPD. Eu gostaria de ouvir um pouquinho desse paradigma, Vinícius, em relação à digitalização, à transparência e, ao mesmo tempo, a privacidade e a proteção da individualidade de cada um de nós. Perfeito, Alexandre. É um tema bem amplo aí, dá um longo papo, mas vamos tentar resumir aqui. Eu acho que um ponto que é super importante é a gente, primeiro, partir do pressuposto de que a gente precisa conseguir ter essas informações, e para isso, parte do que a gente faz é trazer esse ambiente no dispositivo propício, e aí é garantir que o GPS está ligado. A gente sabe que tem muitos cenários que o próprio usuário pode desligar o GPS, mas como que a gente garante que a gente está tendo acesso às informações? Proteger o aparelho, e isso vem na sequência de como, já que a gente está ali dentro, a gente gerencia os recursos de hardware, a gente também consegue trazer uma responsabilidade para a empresa de saber o que é seguro e o que não é seguro. Então, quando um cliente, por exemplo, uma Primor ou a transportadora do Tony está lá e está fazendo essa gestão dos dispositivos, é um caminho natural que, se esse dispositivo é da empresa, ele está num horário de trabalho, que eu vá dizer o que pode ser utilizado. Eu não posso deixar, hoje, até por segurança, eu não posso deixar uma loja de aplicativos aberta, porque a gente sabe que tem muitas vulnerabilidades. Ano passado, quando a gente teve o aplicativo da Caixa para auxílio emergencial, no mesmo dia já tinha um aplicativo malicioso que roubava dados e expunha dados do aparelho para a internet. Então, a gente tem informações super sensíveis de carga, a gente tem dados do usuário, tem dados do veículo, a gente tem informações da empresa que não podem vazar. Então, trazendo essa gestão do dispositivo, a gente consegue garantir a informação. E um ponto que é muito bacana, que eu acho que o Kleber traz, a informação que a gente está buscando e que é crítica para o negócio hoje, a maior parte dela não é uma informação do usuário. A gente não está ali pegando o CPF, o CNPJ, onde ele mora, o que ele come. Não, a gente está pegando sensores do dispositivo, a gente está pegando informação que é da entrega, um código de barras, o tempo que ele está parado, que o veículo está em deslocamento.
mas são informações que elas podem ser agnósticas e elas podem ser, inclusive, trabalhadas de uma forma que não expõe o usuário. Claro que em alguns casos tu vai precisar, porque o cara passou a 100 por hora no meio de uma via de uma cidade pequena, então eu preciso saber para cruzar para ter uma ação sobre isso. Mas hoje é uma questão que a gente trabalha com muitos clientes na Pulsos com LGPD, é que quase toda a informação que a gente pega, ela é agnóstica, ela é um sensor, ela é um dado de velocidade, ela é uma posição, ela é um nível de bateria para comparar se a bateria do Samsung é melhor que do LG ou não. Então, acho que a gente tem muita informação que não depende, e uma ferramenta de gestão, ela também vem para fechar as outras brechas. É como bloquear o Bluetooth, como fazer que o TI faça a curadoria desses aplicativos de negócio para evitar um aplicativo que expunha, como que a gente trabalha o dispositivo para proteger ele, e no caso de um roubo, uma perda, que consiga, no menor tempo possível, bloquear, apagar os dados e trazer a segurança dessa informação. Na prática, o que tu está trazendo, Vinícius, é que justamente essa tecnologia, a mesma tecnologia que hoje é um risco, ou que pode se tornar um risco, é a tecnologia que também é a ferramenta de proteção. Né? Então, ou seja, o que... Isso, a ferramenta de proteção, e que também ela ajuda a gerar dados. Muitas vezes tem aplicativo de negócio que gera dados, mas a gente também ajuda, por exemplo, cobertura de sinal de celular da operadora, para saber se eu estou com as melhores operadoras nas rotas que eu trafego. A gente captura isso. Então, a gente também, além de proteger, a gente ajuda a gerar mais dados que muitas vezes o aplicativo de negócio não gera. Legal. Eu não sei se o Tony e o Kleber querem fazer um comentário específico em relação a LGPD, se vocês, de alguma forma, essas proteções, essas questões de privacidade, como é que vocês têm olhado esse tipo de movimento? Eu acho que, indo já para a segurança da informação, né, acho que ela não é um tema novo, mas que se tornou cada vez mais relevante diante do valor da informação. Né? Então, hoje a informação é um insumo de muitos negócios. Né? Eles existem graças à informação. Né? E diante disso, surge a necessidade de a gente começar a determinar limites. Né? Eu entendo que a LGPD ela vem para tentar trazer um pouco, ou dar um pouquinho de equilíbrio, né, para isso. Tanto que quando eu converso com especialistas em segurança, é unânime a importância da definição de políticas com o objetivo de instruir pessoas e negócios, né, sobre o que podem ou não fazer com essas informações, mas também da implementação de controles, né, sobre o trânsito dessas informações. E nesse ponto é que é necessário o uso de ferramentas, né? Ferramentas de data prevention, CIEM, proxies, MDMs, né? Ferramentas de gestão de dispositivos móveis, né? Porque a informação ela é coletada através do dispositivo móvel, ela é recebida no dispositivo móvel, pelo dispositivo móvel. Então, sim, a gestão desse dispositivo, por mais aplicativos que ele tenha desenvolvidos pela própria empresa, que está na mão do colaborador ou até de um terceiro, é importante que seja controlado, né? Essa informação ou o trânsito dela também seja controlado, seja medido, para que a gente, de fato, consiga alcançar um nível de controle que atenda os requisitos de uma LGPD, mas não somente dela, que venha dar garantia para o embarcador e para o cliente final que aquele processo todo, ele está garantido. Ele tem um controle, né? Ele tem uma rastreabilidade. Legal. Acho que esse cuidado é um cuidado super relevante. Eu não sei se o Tony quer trazer um ponto específico em relação a essa parte de segurança e de privacidade, ou seguimos para o nosso próximo ponto, Tony? Eu acho que o Kleber abordou bem, né? A gente pode dar seguimento
assunto, que eu vi que tem uma pergunta no chat ali também. Legal. Já tem uma pergunta do Thiago, eu já vou trazer a pergunta do Thiago aqui. Eu queria aproveitar essa tua aqui um ponto específico, pegando um gancho de um item que tu trouxe lá no início, que é o item de como de entender de fato que essas soluções elas são para pequena e para média empresa, né? Elas vêm para de fato ajudar. E eu gostaria de trazer, de pedir para a gente fazer um racional ou uma análise no ponto, olhando o olhar da pequena e da média empresa, um entendimento de até que ponto você está vendo nesse cenário de hoje essas soluções, os aplicativos, a tecnologia de modo geral, até que ponto isso hoje tu está enxergando como de fato uma questão que é de sobrevivência, é uma questão que é uma possibilidade de ganho de competitividade, ganho de espaço no mercado, né? Ou é um ponto estratégico? Como é que tu olha a tecnologia dentro do teu negócio? Como é que tu direciona ela? Como é que tu coloca ela dentro de uma linha de prioridades no momento que tu faz o planejamento da tua operação, o planejamento do teu negócio? Eu gostaria de tentar entender um pouquinho da questão da relevância disso dentro da tua visão aí de presente e tua visão de futuro. Olha, como eu falei antes, né, é muito relevante, e eu fiz uma leitura aqui na nossa empresa, né, do que eu penso para o mercado agora para frente. A gente vem de um segmento, né, a Edine vem do segmento do agro, né, a gente já foi transportador de grãos, agora é só do beneficiado mesmo, de alimentos beneficiados e aço, né, que são commodities. E esse é um segmento, por que eu estou, né, falando desse segmento específico? A gente vê alguns movimentos interessantes no mercado, como a gente vai ter aprovação em pouco tempo aí da DTE, né, que é o Documento de Transporte Eletrônico, que para explicar basicamente o que ele vai colocar todos os documentos num documento só, né? E principalmente qual é a intenção política do governo com isso, né? É ajudar com que aquele pequeno transportador, aquele autônomo, tenha acesso a grandes embarcadores, né? O que a tecnologia tem a ver com isso? Tem a ver que esse provavelmente é um primeiro passo num movimento de uberização de certa parte do transporte. Eu não vejo que isso vá ter um impacto em geral em todo o setor do transporte rodoviário de cargas, mas eu vejo sim nessa parte do mercado, né, nesse segmento do mercado de commodities, como grãos e aço, que isso pode vir a acontecer. E aí que a tecnologia entra, né, porque o caminhoneiro mesmo, o tradicional autônomo, que não se dá muito bem com tecnologia, ele mesmo vai ter que se adaptar e estar usando o dispositivo. A gente sabe hoje que grande parte dos autônomos, das pequenas empresas usam o dispositivo, né? Mas eu vejo que para setor ou vai acontecer, esse mercado vai ir para esse lado da uberização, e as grandes empresas, né? A gente vai acabar sendo dividido entre grandes e microempresas, e aí quem ficar no meio ele vai acabar sendo engolido. Ou a gente parte para começar a se diferenciar mais no mercado, né? A média empresa de se especializar cada vez mais, e a tecnologia ela está aí para isso, né? Eu vejo dois lados de atuação da tecnologia na empresa de transporte, né? No lado da produtividade, né? Para ajudar a ter mais produtividade, menos custo, né? Como você falou antes, Alexandre, você tem que fazer tudo mais rápido, melhor e mais barato, né? E como é que faz isso? Faz com tecnologia para ganhar produtividade e para encantar o cliente, né? Eu tenho certeza que no meu segmento hoje, por exemplo, de arroz beneficiado, que a gente leva aqui do Rio Grande do Sul para todo o Brasil,
pouquíssimas transportadoras oferecem o rastreamento na palma da mão do cliente. Então, esse é uma coisa que é tão comum hoje, mas que num segmento não mais comoditizado não é. Então, eu vejo esse movimento assim no mercado, né? De um lado, o advento aí da DTE e uma possível uberização do mercado de commodities, do transporte, né, do caminhão, e também um outro lado onde as pequenas e médias empresas vão ter que se especializar mais e oferecer mais tecnologia, encantar cada vez mais o cliente para conseguir sobreviver no mercado. Legal. Nos dois eixos, a movimentação ela é compulsória, né? Então, eu acho que a forma como tu traz, a gente, dentro da YouMove, a gente teve a oportunidade de participar de mais de 2.000 projetos e vários deles na área de logística. A gente entende que existe uma linha hoje que é, de fato, o processo da tua transformação digital a nível de operação, né? Então, ou seja, como é que eu mudo como é que eu digitalizo o processo, como é que eu sumo com o documento, como é que eu faço com que aquela operação que eu fazia de modo físico, do modo tradicional, eu posso fazer digital, mas tu tem hoje, é o que tu trouxe aqui, transformações que estão acontecendo a nível tático e a nível estratégico, né? Essa muda o mercado, essa muda o negócio, essa muda a tua oportunidade e a tua habilidade de, como gestor, né, como empreendedor, de compreender essas transformações e traduzir isso para uma estratégia de negócio, ela pode fazer toda a diferença. Então, eu acho que a forma como tu trouxe aqui foi bastante rica, muito, muito bacana a tua análise, Tony. Eu queria estender também para o Kleber essa pergunta sobre a questão dentro, olhando agora, obviamente, o prisma de uma grande empresa, como é que vocês interpretam a questão da tecnologia e dentro a área de tecnologia, por muito tempo, ela foi vista dentro das grandes empresas como uma área de sustentação, né? E aí eu gostaria de trazer para o Kleber para entender se essa transformação, de fato, para uma linha estratégica, né, de tecnologia, se ela já está estabelecida, se na tua avaliação isso já está estabelecido em praticamente todas as grandes empresas, né, ou como trouxe o Tony, eventualmente, em mercados mais comoditizados, de repente, essa transformação, essa forma de olhar a tecnologia de uma forma mais estratégica, ainda é um processo que está em passos não tão avançados. Eu achei muito oportuno o que o Tony falou, e em partes a tecnologia tem sua parcela de culpa. Eu acho que os profissionais de tecnologia, né, têm a sua parcela aí e eu me coloco também, obviamente, dentro desse contexto, de conseguir encostar do lado do empresário, né, e poder, de fato, ajudar ele a entender como que a tecnologia pode auxiliar ele dentro do negócio dele, da realidade dele de custos, né, a ter um aumento de receita ou até uma redução dos seus gastos, né? Acho que parte disso também é porque a logística no Brasil como um todo, ela ainda é muito nova, né? Então, ela vem de uma evolução de uma empresa, né, que nasce familiar, que vai ganhando corpo, e hoje a gente ainda tem empresas muito grandes, né, com sua fundamentação familiar, né, atendendo grandes áreas geográficas e diferentes perfis de clientes, né, seja B2B ou B2C. Então, nós da tecnologia temos muito a aprender com vocês, na realidade, né? Aprender em como abordar vocês da forma mais correta, no sentido de mostrar como que a tecnologia pode ajudar, né? Eu falo isso porque eu acredito, porque de fato a gente fez muita coisa aqui dentro disso. A gente fez acontecer muita coisa, né? E a gente fez acontecer mais com o mesmo. Quando eu falo com o mesmo, é com essa mesma estrutura, conseguir atender uma maior volumetria,
ou novos clientes dentro dessa mesma estrutura, né? Porque hoje, dentro dessa realidade, inclusive, que teve, né, esse cenário econômico que a gente está vivendo nos últimos 2 anos, né, as empresas, né, elas foram forçadas muito aí para o meio virtual, né? E aí entra um pouco, eu acho, do que, não me recordo, acho que foi o Tony também que comentou, né, de estar preparado aí, né? Quem tiver mais preparado é que vai conseguir surfar, né, melhor essa onda aí. E quem foi para esse meio digital, né, ele foi para esse modelo de venda, né, pela internet, ou por telefone, ou por e-mail, por WhatsApp. Eu vi muita loja, né, inclusive indo por WhatsApp, ou seja, dando um jeito. Esse modelo de venda, ele cria uma expectativa muito grande para o cliente, né, porque tudo está acontecendo de forma virtual. Então, no momento que você vende até a entrega de fato daquele produto, você criou uma expectativa para ele, né? E essa expectativa, ela é depositada, a garantia dela, em cima da transportadora. Ela tem a grande missão de fazer aquilo acontecer. Que aí entra o que o Alexandre, acho que falou, né, no começo, que eu vendi, mas as futuras vendas, elas só vão acontecer se essa entrega, ela aconteceu de forma satisfatória. E o que é satisfatório, né? É essa entrega acontecer dentro do prazo acordado, sem nenhum tipo de avaria, eu conseguindo suprir um pouco essa expectativa, enxergando aonde está essa mercadoria, né? Quanto falta para chegar, para eu ter em mãos, né? Então eu vejo, na minha opinião, obviamente particular, que não se trata nem mais só de economia, é uma tendência que não tem mais volta, né? Você tem um caminho para seguir, eu acho que ele foi acelerado, nós ganhamos muitos anos, né? Obviamente, falando especificamente desse movimento de tecnologia, né, na área de logística, a gente acabou avançando muitos anos em detrimento desse momento, né? E eu acho que vai ser difícil a gente tentar voltar atrás. A tendência é seguir em frente num processo de digitalização, né, da logística como um todo e na integração dessa cadeia toda. Porque, como o Tony falou, a própria esfera federal, o próprio governo está andando nesse caminho de digitalização, né? Então, é um movimento que eu acho que ele vai se tornar cada vez mais comum e vai, eu acho que, ter cada vez uma aderência maior, não só para o grande transportador, mas para o pequeno também. Muito bem. Acho que a gente está fechando aqui, estamos fechando 1 hora. Eu vou... temos uma pergunta para o Vinícius aqui, vou passar para o Vinícius e vou iniciar, já convidar através do Vinícius para a gente fazer um giro aí de encerramento. Mas eu não tenho como não comentar uma reflexão filosófica aqui na fala do Kleber, né? E tem um ponto que para mim faz... com a medida que a gente vai avançando, a gente vai ganhando experiência, tem algumas coisas que a gente vai aprendendo, né? E uma das coisas que eu aprendi foi que felicidade está diretamente conectado, dependendo da tua expectativa, né? Então, se tu colocar felicidade igual a expectativa, menos, o resultado menos expectativa. Então, se o teu resultado for maior do que a expectativa, você vai ficar feliz. Se o teu resultado for abaixo da tua expectativa, você vai ficar triste, né? Então, essa conta de resultado, expectativa e felicidade, é o que nos orienta. E eu sempre, quando eu falava sobre logística, eu usava dizendo, olha, quando tu está fazendo uma entrega de produto, uma entrega de serviço. E agora eu vou, a partir da fala do Kleber, eu vou mudar essa referência, eu vou dizer, é a entrega da expectativa, né? Então, na prática, é isso que a logística faz, ela entrega a expectativa
para o cliente, seja ele B2C, seja B2B, ele tem uma expectativa e ele espera que ela seja atendida pela logística. Eu acho que esse é o ponto que tu trouxe aqui. Ele joga as coisas um patamar diferente, e aí o nosso desafio, como prestador de serviços ou como atores dentro desse ecossistema, é entender qual é a expectativa para que a gente consiga superar essa expectativa, e a partir daí sim a gente vai ter clientes fidelizados, a gente vai ter o nível de exigência e de satisfação atendido e uma relação muito mais duradoura. Mas passando para o Vinícius, para a gente fazer o nosso giro, eu vou trazer aqui a pergunta do Thiago. Boa tarde, pessoal, ótima discussão. Teria uma dúvida para o Vinícius. Como a tecnologia ligada à gestão de dispositivos móveis pode favorecer outras áreas além da TI e da operação de campo? Eu passo a bola pro Vinícius e na sequência a gente faz o nosso giro final aí. Maravilha. Bom, pergunta é muito boa. Realmente são as áreas que a gente pensa direto quando a gente fala na gestão de dispositivo, o TI que está ali por trás e garantindo que tudo isso está funcionando, e a operação de campo, que é quem está usando na ponta, mas a gente vê cada vez mais um benefício em diversas áreas. E até compartilhando, esses dias a gente teve um feedback de um cliente que ele estava vendo, mas como que eu justifico o investimento na gestão do dispositivo? E ele fez uma conta de ROI com o custo de hora extra junto com o financeiro e do RH, porque, por exemplo, o gerenciamento de dispositivos permite que eu diga que os aplicativos de trabalho só funcionam no horário de trabalho, e que as horas extras que eles estavam pagando, muitas não eram justificadas, mas a empresa tinha que pagar. Então, são algumas formas que a gente tem de agregar valor. A área de segurança, e aí também eu gosto sempre de contextualizar. Esses tempos eu estava em São Paulo numa transportadora de fracionados, estava na reunião com o fundador da transportadora, e eu mostrei o produto, ele queria conhecer, na verdade era uma ponte, um amigo, e ele viu um modo motorista, que é onde a gente consegue gerenciar quais aplicações funcionam acima de uma determinada velocidade. E, em geral, é nenhuma ou só o GPS. Quando a gente está falando de um caso que nem o Kleber, ele tem um embarcador que não está dirigindo, então não é um problema. Mas uma transportadora menor, ou dependendo do tipo de logística, é o próprio motorista. E ele, no dia, tinha recebido da área de segurança dele um vídeo que eles têm nos caminhões, uma câmera que fica monitorando, e o acidente tinha sido porque o motorista estava usando o celular da empresa no meio de uma rodovia e se acidentou, comprometeu carga, estragou o veículo. Então, isso também entra, não é só área de negócio, tem um custo financeiro, pode envolver jurídico. Então, a gestão do dispositivo, muitas vezes, ela parece só associada a essas duas áreas, mas ela tem trazido benefícios para toda a empresa. E aí, até pegando um gancho do que o Tony falou, eu acho que a gente tem dois fenômenos. Um primeiro que é a tecnologia. O pequeno muitas vezes ainda não olha, ele tem que embarcar. A gente vê essa questão cultural, mas ela está muito disseminada hoje. O que antes, talvez uma grande só tivesse acesso a uma tecnologia porque precisa de um servidor para instalar. Hoje o custo da tecnologia ele baixou muito. E a gente vê com soluções de gestão de dispositivos que muitas vezes o ROI ele é em curto período de tempo. A gente teve uma transportadora aqui do estado até, que eles tiveram um ROI de 3 meses adotando os dispositivos como pulsos. Então, o custo do dispositivo foi 3 meses, só papelada, fluxo de suporte, plano de dados, se for somar tudo, eles tiveram uma economia botando a tecnologia. Então, eu acho que vale a pena um estudo. Hoje está muito mais barato conseguir adotar mesmo numa pequena, e existem vários recursos para transformar essa conta, não só trazer a experiência do cliente, mas também financeiramente um saldo positivo. Legal. Benefício para a operação, para o caixa, benefício para o negócio, para o posicionamento, para a competitividade. Um investimento inteligente em tecnologia, não tenho dúvida que ele tem um impacto na empresa e, consequentemente, no ecossistema como um todo, né? No momento que tu tem um negócio que atua de forma mais eficiente, ele gera valor para todos, né? Vou fazer então o nosso giro final. Vou convidar o Kleber aqui aí para deixar suas palavras para o nosso público aqui, nossa
a nossa mensagem de encerramento aí, Kleber. Bola contigo. Eu gostaria de agradecer, na realidade foi muito satisfatório, acho que essa troca de experiências e eu, na realidade, a parte acho que o que mais pode agregar é que a gente usa a tecnologia, né, de fato, e eu acho que a grande satisfação é quando a gente consegue entregar para o negócio o que foi proposto por meio da tecnologia, né? E do outro lado, olhando para o cliente, da mesma forma, quando a gente consegue receber feedbacks, e a gente sabe o quanto isso é difícil, né? A gente ter feedbacks positivos, né? E eu acho que ali já são nesses momentos que a gente consegue, de fato, ter certeza que a gente está no caminho certo, né? E teríamos aqui exemplos dos mais diversos aqui que a gente poderia, talvez, ficar aqui conversando mais uma hora a respeito, né? De todos os benefícios que a gente teve e tem ainda, né, com o uso da tecnologia, obviamente, de forma correta, né? Então é isso, né? Queria agradecer novamente aí a participação. Legal, obrigado, Kleber, aí por estar conosco. Vinícius, bola contigo aí para a gente fazer o nosso giro. Queria novamente agradecer, foi um prazer poder compartilhar um pouquinho e aprender com todos vocês. Também colocar à disposição quem estiver assistindo e quiser bater um papo, conhecer mais experiências. Até a gente tem um hábito muito bacana de colocar clientes em contato, então se quiserem outras empresas para trocar experiências, só me procurar aí no LinkedIn e contem comigo, assim, que eu puder ajudar, estamos aí. Legal, Vinícius, muito obrigado aí por estar conosco. Tony? Pessoal, muito obrigado pelas palavras finais aí. Obrigado. Vocês estão me ouvindo aí, né? Tive que trocar o dispositivo aqui. Partir para o dispositivo móvel, que eu estava no dispositivo. Plano de contingência. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade, né? Sempre um prazer estar falando de tecnologia, de transporte. Lembrar aí, pessoal que está assistindo também, né, que o 7 Sergs e a Conjovem são representantes aí do transporte no estado do Rio Grande do Sul, e embora o nome seja sindicato e pareça uma coisa antiga e tal, a gente mexe muito com tecnologia. A gente está no 2º ano do Connect Now, que é um evento que faz o link entre startups e empresas de tecnologia com o transporte, né? Então, fica todo mundo convidado aí a acessar as redes do 7 Sergs, acessar a Conjovem. Fico à disposição também, estou no LinkedIn, estou no Instagram. E sigo, né, na batida aí, buscando melhorar o nosso segmento de transporte e, com certeza, através da tecnologia. Muito obrigado a todos. Um abraço para o Kleber, Vinícius, Alexandre. Obrigado, Tony. Obrigado não só pela tua participação, mas obrigado pelo teu trabalho associativo. Eu acho que isso esse trabalho pela comunidade, essa visão através do ecossistema, através do grupo, né, do conjunto de empresas que atua no mesmo setor, entender a necessidade de cada vez mais a gente desenvolver a colaboração como uma forma de construir o diferencial competitivo de cada um dos atores. Isso é fundamental. Eu gostaria de deixar meu reconhecimento e minha gratidão aí pela tua atuação nessa área associativa. Gostaria de agradecer o Kleber e o Vinícius aqui por estarem conosco nesse bate-papo, compartilhando as experiências de vocês. E eu gostaria de encerrar aqui trazendo pegando um pequeno gancho da última fala do Kleber, onde ele fez uma referência ou um reforço de que, na prática, a tecnologia ela é apenas o meio para que a gente consiga fazer as coisas, né? Que o centro do processo
São as pessoas, elas que são os atores, elas que são os protagonistas. As transformações das empresas, elas ocorrem de dentro para fora, né? E a tecnologia é simplesmente uma forma de a gente construir isso de um jeito mais eficiente, de um jeito mais produtivo, com um maior potencial de geração de impacto positivo para todos. Mas a responsabilidade de fazer acontecer é de cada um de nós, e é importante que a gente seja bem atento de que é a nossa iniciativa, é a nossa atitude que faz, de fato, as coisas acontecerem. Obrigado, Tony, Vinícius e Kleber, por estarem juntos hoje aqui, compartilhando conhecimento. Agradeço a participação de todos, as perguntas, e nos vemos em breve num próximo evento. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado, boa tarde.